Irmãos, o Isaías, o próprio nome já diz, significa a salvação de Jeová. Isaías significando o nome, a salvação de Jeová. Nós vamos ver um período histórico de tudo o que aconteceu naquela época. Nós vamos ver que por volta lá atrás, dos anos 758 a.C., pouco antes do reinado de Ezequias, Deus chamou um dos seus maiores profetas de todos os tempos, chamado Isaías. Foi um chamado, e eu quero que os irmãos coloquem isso, gravem isso dentro de vocês, em um momento de grande desordem, justamente quando Israel estava caminhando para a escravidão devido ao seu pecado, e Judá brevemente também teria esse destino. Sua sentença havia sido adiada temporariamente graças à liderança de alguns homens, por exemplo, como a liderança do rei Ezequias, e também pela graça de Deus. Nós vemos que a profecia de Isaías, para quem for estudar o livro inteiro e estudar os seus pormenores, talvez ela tenha a mais vasta variedade de assuntos de qualquer outro profeta da Bíblia. Porque nós temos no próprio livro de Isaías, onde ele revela o nascimento virginal de Jesus Cristo. Se os irmãos tiverem curiosidade, lá no capítulo 7, versículo 14, já lá, naquele tempo, o profeta havia profetizado o nascimento de nosso Senhor, onde ele havia dito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Nós vemos que também, neste mesmo livro, este homem de Deus, ele profetizou a crucificação de Cristo. Ele havia profetizado o nascimento e também, já lá no capítulo 53, no versículo 5, profetizou a morte de Cristo, onde ele havia dito: mas ele foi ferido e por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta também profetizou a cegueira e a escravidão de Israel. Ele também falou da desolação da terra prometida, a que Deus os conduziu, e a destruição de Jerusalém. Só que ele também, além de profetizar essa destruição, lá na frente ele profetiza o retorno do povo de Deus daquela escravidão. Só que ao mesmo tempo, ele profetiza os julgamentos posteriores de Deus sobre aqueles que rejeitaram Cristo e de centenas de anos de desolação que o seguiram. Fala sobre o retorno de Cristo na restauração final, logo após o julgamento, e depois também fala sobre o milênio do reino de Cristo, quando a paz cobre toda a terra. Então nós vemos que foi vasta as visões e as profetizações do profeta. Nós vimos, principalmente em relação ao milênio, lá em Isaías capítulo 11, versículo 9, em que o profeta havia dito, já avistando o milênio: não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas o que nós sabemos desse homem, desse profeta? A primeira coisa que nós vemos já lá no capítulo 1, versículo 1,
é que Isaías, ele identificou-se, mas ele se identificou-se apenas daquela forma. Visão de Isaías, filho de Amós. Não nos trouxe mais nenhuma outra informação sobre ele. Nós vemos que Amós, ele nunca é identificado, descrito ou mencionado separadamente desta afirmação, de ser pai de Isaías. Então nós vemos que nada se sabe sobre ele. E esse Amós não é aquele profeta. Isaías era casado, ele tinha 2 filhos. Lá no capítulo 7, versículo 3, nós vemos um dos filhos. No capítulo 8, versículo 3, nós vemos outro filho. E em que ele também fala da profetisa. E essa profetisa sendo a sua mulher. Ele era profeta de Judá. Seu ministério ele teve a duração de mais ou menos 60 anos. Desde o final do reinado do rei Uzias, passando por Jotão e Acás, chegando até o reinado de Ezequias. Isaías profetizou no período mais crucial da história de Judá. Lembram que nós falamos ontem sobre Israel e Judá, que houve a distribuição depois da morte do rei Salomão? Então Isaías profetizou nesse período, e foi um período muito crucial na história de Judá, Judá sendo no sul, Israel no norte. Ambos os reinos, tanto do sul quanto do norte, eles haviam experimentado cerca de meio século de poder e de prosperidade. O Senhor havia os abençoado. Israel, governado por Jeroboão e outros 6 reis, tinha sucumbido ao culto pagão. Judá, sob Uzias, Jotão e Ezequias, manteve uma conformidade, mas, infelizmente, gradualmente, caiu num sério declínio moral e espiritual. E nós vamos ler sobre isso lá no capítulo 3, do versículo 8, em que o profeta nos mostra de uma maneira bem clara esse declínio de Judá. E ele começa dizendo: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto de seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Olha a situação, irmãos. Não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se ele fará o que as suas mãos fizerem. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. E a tristeza: ah, povo meu, os que te guiam te enganam. Estavam completamente perdidos, e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear, e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. O que tendes vós, que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres? Diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo tilinar com seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas e adornos em formas de lua, e os pendentes e os braceletes e as estolas,
os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos e os chalés e as bolsas, os espelhos e os linhos finíssimos, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por um cinto, uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes luxuosas, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja. E as suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. Olha que situação, irmãos. Por decorrência do pecado, da situação daquele povo, que já no versículo 9 fala que eles estavam andando já como Sodoma, o final deles começa já no versículo 24. No lugar do perfume vai haver mau cheiro, de podridão mesmo. No lugar de cinto, corda, de escravidão. Em lugar de encrespaduras de cabelo, calvícies. E em lugar de vestes luxuosas, saco. E em lugar de formosura, queimadura. E os homens caindo à espada, principalmente aqueles poderosos. Nós vemos que havia, nesse cenário todo, lugares secretos de cultos pagãos que eram tolerados. Nós vimos rico oprimindo o pobre, mulheres negligenciando as suas famílias na busca de prazer carnal, muitos dos sacerdotes e profetas tornando-se bêbados, que queriam agradar homens. Olha lá no capítulo 5, versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que se ajuntam a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra, falando dos ricos. A meus ouvidos disse o Senhor dos exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E as harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras de suas mãos. Situação cada vez ficando mais horrenda. Embora, irmãos, estivesse para vir mais um avivamento para Judá, quando estava sobre o domínio do rei Josias, lá por volta dos anos 640 a 609 a.C., estava claro para o profeta Isaías que a aliança registrada por Moisés em Deuteronômio 30 e 10, vamos lá? Deuteronômio 30 e 10. Versículo 11, perdão. E esse povo tinha como a aliança de Moisés a seguinte ordem, os mandamentos, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Eles sabiam disso. Não estás nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar,
para nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti. Então nós vemos que estava muito perto deles. Vês aqui, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui hoje que te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, o possuas. Havia uma aliança, e eles sabiam disso. Havia sido tão inteiramente violada por aqueles que estavam naquela terra, que o cativeiro e o julgamento já se tornava inevitável para aquele povo. Assim como vimos na pregação anterior, quando nós falamos sobre Jeremias, a voz do profeta Jeremias nas igrejas de hoje, convém buscar também, irmãos, trazer à memória a voz de um dos maiores profetas que foi enviado por nosso Deus, em que sua voz ecoa até hoje, até o presente. O capítulo 6 do livro informa sobre o chamado de Isaías, se os irmãos forem ver. E nesse capítulo, nós vemos um relato daquele profeta, de como ele foi chamado. Foi através de uma visão em que ele teve do trono de Deus no templo, e estava acompanhado por serafins, em que um desses era angelicais, teria voltado até ele trazendo brasas vivas do altar para purificar os seus lábios, a fim de purificá-lo do seu pecado. Então, depois disso, Isaías ouviu a voz de Deus, determinando que levasse o povo a sua mensagem. Isaías, ele não foi escolhido, irmãos, e chamado porque ele era bom ou porque ele era um homem forte, mas pelo contrário, porque ele era fraco e indigno. Isaías capítulo 6, no versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como um tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos que a fraqueza, as iniquidades e a indignidade de Isaías foi claramente demonstrada. Nós vemos que é verdade, irmãos, que esse homem ele não era amado e muito menos respeitado pelos seus companheiros israelitas. É verdade que o rei Ezequias amava e buscava o seu conselho, mas muitos homens odiavam porque ele profetizava contra os reis. Quando pensar nesse profeta, e isso para nós nunca devemos pensar, irmãos, em sendo ele um pregador feliz, em sendo ele um pregador benquisto, um pregador popular, mas sim em um homem que era preocupado com o seu povo, dedicado ao seu Deus e odiado por sua posição e pela sua pregação. Apesar de ser um homem fiel e leal a Deus, apesar da sua nação rebelde,
ele era cheio de ousadia no serviço de Deus. Ele era cheio de patriotismo, ele era cheio de ternura, de ampla compaixão, até com outras nações e nacionalidades. Indignação violenta contra a hipocrisia e irreverência por Deus. Entretanto, nós devemos considerar que grande perda haveria nas Escrituras, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, sem a contribuição desse profeta. Depois de receber uma visão pessoal da glória do Senhor, Isaías ele foi enviado para proclamar o juízo de Deus sobre todo aquele povo. Tristemente, Deus o avisou que o coração do povo seria insensível e que seus ouvidos seriam endurecidos e os seus olhos fechados. Deus já havia dito isso para Isaías. Capítulo 6, versículo 10. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e nem ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta, nem seja sarado. Mas qual foi a atitude do profeta? Ele não deixou simplesmente, tudo bem. Eu creio que naquele momento veio um desespero, uma angústia total nele, que ele disse, até quando, Senhor? E Deus lhe respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fique sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Versículo 11. Como vemos, irmãos, o profeta ele passou a lutar, depois disso, contra a falsa religião, de modo que de forma aberta ele expunha o grande erro de todos aqueles que praticavam. Lá no capítulo 1, versículo 10 em diante, ele já expunha aquele grande erro e ele falava para aquele povo, ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, ó povo de Gomorra. Ele estava falando diretamente para essas duas cidades? Não. Estava se referindo justamente àquele povo que se estava assemelhando àquelas duas cidades, da perdição. E no versículo 11, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Esse profeta alertando. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as luas novas e os sábados, as convocações das assembleias, pura religiosidade, irmãos. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, olha que pesado, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei. Consequência do pecado. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cesse, acabe, pare de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então vinde e arguir-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Consequência:
porque a boca do Senhor o disse. Isaías, em um dos textos proféticos mais violentos, que foi esse, contra esse culto que funcionava apenas para mascarar as injustiças que se cometiam nos dias a dias daquela época, nós podemos trazer à memória hoje cultos que só funcionam para mascarar tudo isso. Voz do profeta ecoando nos dias de hoje. Então ele pede aos poderosos, comparando-os aos de Sodoma e de Gomorra, para ouvirem a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Da mesma forma, irmãos, o profeta ele denuncia o comportamento dos ricos, o comportamento daqueles que viviam em grandes festas custeadas pelo trabalho dos pobres, dos que exploravam o povo, negando-lhe a justiça. Irmãos, isso se assemelha aos nossos dias. Pessoas que vivem para explorar outros, e principalmente usando o nome de Deus para isso. Pessoas que exploram os pobres e vivem em grandes banquetes. Acontecia isso lá. Nós vemos adiante de tudo isso, de todo esse cenário de corrupção, de heresia e de muitas tristezas, atitudes de amor por parte do profeta Isaías pelo seu povo. Assim como Jeremias, Isaías não deixou de lado a sua fidelidade a Deus, pregando ao povo que o julgamento de Deus contra eles era justo. Podemos então, irmãos, tirar uma verdadeira lição da atitude desse profeta que pregou a verdade independentemente das circunstâncias. Não era um momento muito propício para se falar o que ele falava, né? Ele pregou a verdade justamente por amor ao seu povo. Porém, por resultado da constante rebeldia, a consequência veio, irmãos. O povo não ouviu a palavra do Senhor. Mais de um século antes dos judeus, aproximadamente 135 anos antes de quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os israelitas, eles foram levados para o exílio. Deus já havia falado sobre isso. Isso aconteceu por volta do ano 722 a.C. Houve a tomada da cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, conhecida como Israel. E em 2 Reis nos deu claramente o que aconteceu lá. E falou: e sucedeu-se que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanassar, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, cercaram a cidade por 3 anos, e ao fim desses 3 anos, eles tomaram aquela cidade, no ano 6º do rei Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez levar a Alá e a Rabor, junto ao rio de Gozã, as cidades dos medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes, o que eles fizeram? Transgrediram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. A partir desse momento, irmãos,
os habitantes daquela cidade de Samaria, mais tarde chamados de samaritanos, lembram da pregação de ontem? Eles não foram mais reconhecidos pelos judeus com uma identidade religiosa clara. Eles já não eram mais reconhecidos pelos judeus em relação à religiosidade deles. Houve preconceito. Justamente por quê? Porque a Assíria trouxe, já naquele período do exílio, seus habitantes para cultivar as terras que eles haviam conquistado, lá na cidade de Samaria. E isso provocou aquele chamado sincretismo religioso. Houve aquela mistura, houve aquela baderna. Os israelitas, mesmo aqueles que não foram levados ao exílio, os que ficaram na terra, eles não tiveram mais boa fama e foram, podemos dizer, rejeitados como judeus. Aí vem a má fama dos samaritanos, de um pecado de lá de trás, de um erro de um povo de lá atrás, que não ouviu a palavra do Senhor e que muitos anos além depois ainda havia suas consequências. Esse conflito continuava mesmo no tempo de Jesus. Como nós vimos ontem no encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eles pagaram um preço muito alto por isso. Lembra daquele ocorrido quando Filipe chamou Natanael para ir ver Jesus, o de Nazaré? O que Natanael falou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pagaram um preço alto por isso. 135 anos depois, por volta de 598 anos antes de Cristo, mais uma consequência. O exército babilônico estava às portas de Jerusalém, de Judá. Nessa época, o rei Joaquim morreu, houve o substituto, Jeconias, e após 3 meses, Jerusalém foi invadida. Então eles foram levados para o exílio na Babilônia em 597 a.C. Irmãos, certamente nenhum livro do Velho Testamento contrasta tão perfeitamente o terrível julgamento de Deus sobre o pecado e a esperança perfeita que nós temos em Cristo Jesus. Em todas essas mensagens, Isaías relembrava o povo de que o livramento estava disponível na mão soberana de Deus. Ele não só pregava a destruição, ele sempre lembrava o povo de que o livramento estava à porta. Isaías 40, versículo 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, e que sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Anunciando o livramento que vem do nosso Senhor. Isaías capítulo 51. Mais uma promessa de esperança. Portanto, agora ouve isto, ó filha, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, o teu Senhor e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento,
os sedimentos do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Quem bebeu desse cálice depois, irmãos? Cristo. Isaías 65. Do versículo 17 em diante. 65, 17 em diante. Mais uma promessa futura. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Para que lembrar? Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Promessa de esperança, irmãos. Assim como houve essas promessas de esperança, apesar de tantas mensagens tristes e negativas, da mesma forma, irmãos, há para nós também um vislumbre de esperança em meio a tanto pecado, em meio a tanta corrupção moral nos nossos dias, em meio a tanta corrupção espiritual. E a promessa é, começando lá de Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e esse é o nosso vislumbre de esperança. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Nosso vislumbre de esperança. Isaías capítulo 9, versículo 1 a 2. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, o que resplandeceu? A luz, o vislumbre de esperança. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nosso vislumbre de esperança. Isaías, capítulo 35, Isaías capítulo 35, versículo 4 ao 6. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá. E qual é o nosso vislumbre, irmãos? E vos salvará. E então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, e então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esperança de salvação. Irmãos, o que nós devemos trazer para nós. E eu quero encerrar com essa frase. A esperança veio àquela mulher samaritana. A esperança veio de Nazaré. A esperança veio a todos nós. Que Deus possa nos abençoar.